Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você vai assistir esse vídeo. Fazia um tempinho que eu não vinha por aqui para compartilhar a palavra de Deus com você, mas como eu já repeti várias vezes em outros vídeos, não é algo que eu escolho fazer, né? Que eu digo assim, não, eu quero compartilhar tal palavra, porque eu só compartilho aquilo que Deus já tocou no meu coração e aquilo que de fato fez efeito na minha vida, tá? Porque eu continuo acreditando que eu só posso compartilhar aquilo que eu já aprendi ou aquilo que eu já estou vivendo. Se é algo que eu ainda não pratico, então eu não tenho como compartilhar, porque a palavra ainda não fez efeito em mim, na minha vida. Então, essa é a maneira que eu acredito que deve ser e a maneira que Deus tem colocado no meu coração. Eu tenho sentido falta desses momentos, mas como eu tô falando, não é algo automático, né? É algo que Deus coloca no meu coração para que eu venha compartilhar com vocês. E posso dizer que ultimamente eu andava pedindo muito para Deus, né? Para voltar a ter esse encontro dessa maneira. Não que Ele não falasse comigo, mas eu não conseguia entender o que Ele queria falar, né? E o tempo todo eu pedindo nas minhas orações, Senhor, tira toda a confusão, tira toda a dúvida do meu coração, da minha mente, pois Tu não és o Deus de confusão, nem de dúvidas, Tu és o Deus da certeza. Tu és o Deus que esclarece todas as coisas, né? Não é o que coloca dúvida, é o que tira a dúvida que existe em nós. E aí, Deus respondeu e eu consegui entender dessa vez, né? E é o que eu tô tentando praticar, é o que eu tô, na verdade, fazendo nesse momento. E eu queria compartilhar com vocês. E aí veio uma palavra, né? O Senhor me deu uma palavra e eu fui procurar, porque como eu já falei outras vezes também, eu sempre falo, quem quiser saber direitinho o que eu falo, é só assistir todos os meus vídeos que vai entender, né? Às vezes a gente assiste só um, aí diz, não entendo porque que ela falou isso, mas é só você assistir tudo. E aí ele me deu uma palavra, diz assim, trazei à memória aquilo que me dá esperança. E aí eu fui buscar, e esse versículo, ele pode não estar dessa mesma maneira que eu estou falando, mas ele se encontra em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, tá? E aí no versículo 21 de Lamentações, no capítulo 3, diz assim, mas a esperança volta quando penso no seguinte. E aí, qual é essa palavra que eu vim compartilhar com vocês hoje? Todos nós passamos por momentos de dificuldade na nossa vida. Eu não sou a única, você também que está aí do outro lado não é o único a estar passando por algum momento de dificuldade. O gato acabou de bater. E o que acontece? Nos momentos de dificuldade, pelo menos comigo, eu busco mais, eu oro mais. Por incrível que pareça, naqueles momentos em que a gente chora muito, em que a gente acha que tudo vai acabar, que não tem jeito, é o momento em que a gente mais se aproxima de Deus. É o momento em que a gente busca estar mais conectado, pelo menos comigo foi assim, né? Existem pessoas que nos momentos da dificuldade elas vão se afastar de Deus. Mas o momento da dificuldade ela vem justamente para que a gente se aproxime dele. E aí uma hora, como a própria palavra diz, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, uma hora isso tudo vai passar. Uma hora a tempestade vai passar. E aí o problema é quando essa tempestade passa. O problema é quando o choro vai embora e a alegria vem. Porque aquilo que a gente tinha com Deus antes, no momento da aflição, aquela busca incessante, aquela procura por ouvir a voz de Deus o tempo todo, ela vai sendo ocupada com os nossos momentos de alegria, de felicidade.
a tranquilidade que Deus coloca no nosso coração, mas faz com que a gente acabe esquecendo um pouquinho dele, né? Isso aconteceu comigo e eu acredito que também aconteça com você, porque a gente fica tão bem, tão bem, tão bem, tão calmo, que a gente diz assim mesmo, eu não tô mais chorando, então eu não preciso estar perturbando mais, né, Deus com as minhas coisas. E aí é o perigo, e isso eu sempre me preocupei, eu sempre tive essa preocupação, porque eu comparo muito as minhas orações para Deus com as minhas poesias que eu componho, que eu faço, que eu crio. E eu não consigo escrever muito quando eu estou feliz, mas quando eu estou triste, parece assim que bate a inspiração e eu escrevo maravilhosamente bem. E assim é o meu relacionamento com Deus às vezes. E isso me preocupa, né? Eu fico com medo de acabar tão bem, tão bem, tão bem, esquecendo de quem Ele é, esquecendo que eu preciso dele. E aí, quando o Senhor me deu essa palavra, como eu já falei também para vocês aqui nos vídeos, eu gosto muito de ler o que vem antes e o que vem depois. Então hoje eu vou compartilhar com vocês o capítulo 3 todinho de Jeremias. Ciana, é longo. Gente, não importa se é longo, se é curtinho o capítulo, se é só um versículo, preste atenção no que Deus ele tem para falar ao teu coração essa manhã. Então, que agora, nesse momento, não seja a minha voz a ler o capítulo 3 de Lamentações, mas que seja o Espírito Santo a falar no teu coração como ele falou ao meu. Que ele te faça lembrar do que precisa ser feito, o que precisa acontecer. E aí eu vou continuar, depois da leitura, compartilhando com vocês o que é que tem acontecido e o que é que eu tenho procurado fazer, tá bom? Vamos lá, eu vou ler e eu espero que o Espírito Santo ele toque no teu coração. Na minha Bíblia está escrito assim, logo em cima do capítulo 3, castigo, arrependimento e esperança. Preste bem atenção nessas 3 palavras. E aí o capítulo 3 de Lamentações começa assim. Eu sou aquele que sabe o que é sofrer os golpes da ira de Deus. Ele me levou para a escuridão e me fez andar por caminhos sem luz. Com a sua mão, me bateu muitas vezes o dia inteiro. Deus fez envelhecer a minha carne e a minha pele e quebrou os meus ossos. Em volta de mim, ele construiu um muro de sofrimento e amargura. Ele me fez morar na escuridão como se eu estivesse morto há muito tempo. Deus me amarrou com pesadas correntes, estou na prisão e não posso escapar. Grito pedindo socorro, mas ele não quer ouvir a minha oração. Não posso seguir em frente, pois com grandes blocos de pedra ele fechou o meu caminho. Deus tem sido para mim como um leão na tocaia, como um urso pronto para atacar. Ele me afastou do caminho, me fez em pedaços e depois me abandonou. Ele armou o seu arco e fez de mim o alvo de suas flechas. As flechas atiradas por Deus entraram fundo na minha carne. O dia inteiro as pessoas riem de mim, elas zombam de mim nas suas canções. Deus me encheu de comidas amargas e me fez beber fel, até eu não poder mais. Ele esfregou meu rosto no chão e quebrou os meus dentes nas pedras. Já não sei mais o que é paz e esqueci o que é felicidade. Não tenho muito tempo de vida e a minha esperança no Senhor acabou. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte. O amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio. Devemos nos curvar, humildes, pois ainda pode haver esperança.
Quando somos ofendidos, não devemos reagir, mas sim suportar todos os insultos. O Senhor não rejeita ninguém para sempre. Ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem compaixão, porque o seu amor é imenso. Não é com prazer que ele nos causa sofrimento ou dor. Deus sabe quando neste país os prisioneiros são massacrados sem compaixão. O Deus Altíssimo sabe quando são desrespeitados os direitos humanos que Ele mesmo nos deu. Sim, o Senhor sabe quando torcem a justiça num processo. Ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Tanto as coisas boas como as más acontecem por ordem do Deus Altíssimo. Por que nos queixarmos da vida quando somos castigados por causa dos nossos pecados? Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Abramos o nosso coração a Deus que estás no céu e oremos assim. Ó Deus, nós pecamos, nos revoltamos e não nos perdoastes. Tu ficastes irado conosco, nos perseguistes, nos matastes sem dó nem piedade. Tu te cercastes de nuvens para que as nossas orações não chegassem a ti. Fizeste com que as nações olhassem para nós como se fôssemos um monte de lixo e refugos. Somos insultados por todos os nossos inimigos, temos vivido no meio de medos, perigos, desgraças e destruição. Dos meus olhos correm rios de lágrimas por causa da destruição do meu povo. Sem parar, os meus olhos vão derramar lágrimas até que o Senhor olhe lá do céu e nos veja. O meu coração sofre muito quando penso no que vi acontecer com as mulheres da minha cidade. Os meus inimigos, que não tinham razão para me odiar, me caçaram como se eu fosse um passarinho. Eles me jogaram vivo num poço e o taparam com uma pedra. A água subiu acima da minha cabeça e eu pensei, estou perdido. Do fundo do poço gritei, pedindo a tua ajuda, ó Senhor. Roguei que me escutasse, e tu ouvistes o meu grito. No dia em que te chamei, chegastes perto de mim e dissestes, não tenha medo. Ó Senhor, tu viestes me socorrer e salvastes a minha vida. Julga a meu favor, ó Senhor, pois conheces as injustiças que tenho sofrido. Tu sabes como os meus inimigos são vingativos e conheces os planos que fazem contra mim. Ó Senhor Deus, tu ouvistes os seus insultos e conheces todos os seus planos. Tu sabes que o dia inteiro falam contra mim e planejam me prejudicar. Tu vês que em todos os momentos eles zombam de mim. Ó Senhor, dá-lhes o que merecem, castiga-os pelo que têm feito, amaldiçoa-os e fazem com que eles caiam no desespero. Persegue-os na tua ira, ó Senhor, e acaba com eles aqui na terra. Eu não tenho nem palavras, para dizer o quanto o Senhor falou comigo através desse capítulo inteiro. Isso só vem confirmar que muitas das vezes passamos por dificuldades, não porque Deus não nos ama, é porque muitas das vezes precisamos ser corrigidos. E a maioria delas são para atender às nossas próprias orações. Tem algo que eu oro há muito tempo, que eu peço sempre para Deus não deixar eu sair dos caminhos dele, para ele não deixar com que as coisas que ele sabe que são importantes para mim venham tirar ele do lugar que é de direito dele. Quando temos coisas em nossas vidas, vontades, desejos que gostaríamos que fossem realizados, necessidades que fossem supridas, muitas das vezes acabamos deixando com que isso se torne maior e mais importante do que Deus na nossa vida. E nos momentos que eu passei de sofrimento há uns meses atrás, Deus me fez entender que eu jamais poderia tirar ele do primeiro lugar.
que ele deveria vir sempre em primeiro lugar para que as outras coisas elas fossem acrescentadas. E aí, de repente, eu me vi, talvez como você esteja se vendo nesse momento, com coisas ruins que aconteceram lá atrás, voltando a se repetir. Situações que você olha e diz assim, meu irmão, caramba, eu passei por isso há tão pouco tempo. Coisas que você talvez escute e diga, meu Deus, de novo isso, né? E aí você começa a olhar tudo isso como problema, e diz assim, mas Senhor, por que eu vou ter que passar por isso de novo? E na verdade, Deus, ele não quer que a gente passe por todo o sofrimento de novo. Ele quer que a nossa reação, que as nossas atitudes mudem, né? Ele quer ver se todas as vezes que alguém nos machucar, nos ferir, que alguém nos trair, de que maneira nós vamos reagir? Se nós estamos de fato aprendendo aquilo que ele tem nos ensinado. Então, pode ser que as situações se repitam, mas as nossas atitudes, elas precisam ser diferentes daquilo que foi lá atrás e precisam ser da maneira que Deus tem ensinado para nós. E aí, eu me lembrei daquela passagem da tempestade, né? Jesus no barco, Jesus mandando acalmar a tempestade. São duas situações que os discípulos passaram a respeito de tempestade e situações diferentes, mas que nas duas eles tiveram medo, demonstraram medo. E muitas das vezes nós agimos assim. A situação é a mesma, é outra tempestade, mas nós esquecemos que antes da tempestade, antes dos discípulos passarem pela tempestade, Jesus tinha acabado de fazer muitos milagres, tinha multiplicado os pães, né? Tinha dado de comer para um povo com apenas 5 pães e 2 peixinhos. E em vez de nós olharmos para o que Jesus acabou de fazer na nossa vida, a gente começa a olhar para o problema que está surgindo novamente. E hoje eu quero compartilhar contigo, com você que está me assistindo aí do outro lado, que ao invés de você começar a olhar para o problema que pode até de repente estar se repetindo, comece a lembrar daquilo que Jesus tem feito na tua vida e aquilo que Ele tem te ensinado com os problemas. E aí veio a minha memória, aquilo que me traz esperança, quando o Senhor me fez começar a escrever o livro e Ele me fez entender que eu precisava orar, eu precisava buscar, que todas as vezes que alguma dificuldade surgisse, não adiantava eu debater, eu explicar, eu tentar resolver com as minhas próprias mãos, do meu próprio jeito, mas que eu deveria dobrar meus joelhos e começar a buscar o Senhor. E aí você pode dizer assim mesmo, então, Ciana, nunca nós vamos parar de orar? Eu tenho aprendido que não, porque quando a gente para de orar, quando a gente para de ter essa conversa com Deus, parece que tudo foge do controle de suas mãos. Porque talvez dessa forma o Senhor sempre tenha um relacionamento mais próximo com cada um de nós, e é isso que Ele quer. Ele quer ter um relacionamento íntimo comigo e com você. E ninguém tem relacionamento íntimo com ninguém sem conversar, sem abrir o coração, sem falar o que está sentindo, o que está pensando. Então, que assim como eu, assim como o Senhor trouxe à minha memória aquilo que me dá esperança, e eu voltei a orar, não como antes, mas sabe o que Ele me fez não me lembrar? Que quando eu tinha dificuldade em orar, eu escrevia. E aí foi isso que Ele fez, ó. Ele me levou, eu peguei esse caderninho que eu tinha comprado e estava guardado, porque eu achei tão lindo e acabei guardando. E eu transformei esse caderninho aqui num livro de orações. E aí, se eu estou tendo dificuldade em orar, como eu orava quando eu estava sofrendo, chorando demais,
ele me fez lembrar que a minha oração começou quando eu comecei a escrever para ele. Então, que você possa lembrar hoje de tudo que Deus tem feito na tua vida, que você possa lembrar daquilo que te traz esperança de dias melhores, que te traz esperança das promessas de Deus para a tua vida. E que você volte a ter esse relacionamento que Ele tanto quer ter com você. Eu estou muito feliz de poder voltar a compartilhar a palavra de Deus com você e aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Eu espero que o teu dia seja um dia abençoado, cheio da presença de Deus. E que nesse momento toda a esperança, tudo aquilo que vem trazer esperança para o teu coração seja renovado. É o que eu desejo para mim e é o que eu desejo para você.